Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso oitavo estudo bíblico do ano de 2025, onde vamos trazer mais um tema relevante para a nossa vida cristã. Que Deus esteja com todos vocês nesse momento. E nesse oitavo estudo bíblico de 2025, estudaremos na nossa oitava aula de hoje sobre a importância da fé. A fé é um conceito fundamental na Bíblia, sendo considerada essencial para a salvação e para a nossa vida cristã. Vejamos nessa oitava aula do nosso estudo bíblico algumas razões pelas quais a fé é importante na Bíblia. Primeiramente, no primeiro tópico, estudaremos sobre as razões pela importância da fé na Bíblia. Já no segundo tópico, estudaremos sobre exemplos de fé na Bíblia, começando pelo primeiro tópico, que fala sobre as razões pela importância da fé na Bíblia. Primeiramente, nós temos salvação. Segundo, nós temos confiança em Deus. Em terceiro, nós temos obediência. E quarto, nós temos paciência e perseverança. E em quinto e último, nós temos comunhão com Deus. Primeiramente, em relação à salvação. A salvação nos diz que a fé é considerada o meio pelo qual as pessoas são salvas. Em relação à confiança em Deus, a fé é uma confiança em Deus e em seu plano de salvação. Em relação à obediência, a fé leva à obediência a Deus e aos seus mandamentos. Em relação à paciência e à perseverança, a fé ajuda as pessoas a perseverarem em meio às dificuldades e a terem a paciência em meio às provações. Em relação à comunhão com Deus, a fé permite que as pessoas tenham uma comunhão íntima com Deus. Então, aí são as 5 razões pela importância da fé na Bíblia. Vamos agora para o segundo tópico da aula de hoje, que vai falar agora sobre exemplos de fé na Bíblia. Como primeiro exemplo de fé na Bíblia, nós temos Abraão. Como segundo exemplo de fé mencionado na Bíblia, nós temos Moisés. E como terceiro e último exemplo, nós temos Maria, a mãe de Jesus. Em relação ao primeiro exemplo da fé na Bíblia, que fala de Abraão, diz que Abraão é considerado o pai da fé, pois creu em Deus e obedeceu ao seu chamado, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. Você vai ler essa passagem lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 4. Como segundo exemplo de fé na Bíblia, nós temos Moisés, que é outro exemplo de fé na Bíblia. Ele creu em Deus e liderou os israelitas para fora do Egito, mesmo enfrentando muitos desafios e obstáculos. Em relação a Moisés, você vai ler lá em Êxodo capítulo 3, versículo 1, depois versículo 4 ao versículo 17. E como terceiro e último exemplo da fé, nós temos Maria, a mãe de Jesus, que é um exemplo de fé e obediência. Ela creu na promessa de Deus e concordou em ser a mãe do Salvador, mesmo não entendendo completamente o que estava acontecendo. Essa passagem, você lê ela lá em Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38. Vamos agora à conclusão da nossa aula de hoje. Mas o que nós aprendemos com o tema da aula de hoje sobre a importância da fé? Aprendemos que a fé é um conceito fundamental na Bíblia, sendo considerado essencial para a salvação e para a nossa vida cristã. E que a fé são razões importantes na Bíblia, como salvação, confiança em Deus, obediência, paciência e perseverança e
comunhão com Deus. E também aprendemos sobre os exemplos de fé na Bíblia, que foram 3 citados na aula de hoje, que foi Abraão, Moisés e Maria, a mãe de Jesus. Então essa foi a nossa 8ª aula do nosso estudo bíblico, onde nós aprendemos hoje sobre a importância da fé. Espero que todos vocês que acompanharam essa aula tenham sido edificados através desse estudo bíblico. Agradeço a todos e espero contar com todos na próxima aula, onde traremos a aula número 9 na próxima semana, onde falaremos sobre os frutos do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.